Não importa o que o futuro nos reserve, saiba que meu amor por você é eterno. Antes de mergulhar nesta história que vai tocar seu coração de uma forma que você nunca imaginou, deixa eu te fazer um convite especial. Se você está aqui buscando histórias reais, emocionantes e que mexem com a gente de verdade, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa que vai fazer você refletir sobre a vida. Comenta aqui embaixo seu nome e de onde você está assistindo, porque adoro saber quem está do outro lado da tela compartilhando essas emoções comigo. Agora sim, vamos à história. Ele desprezou a enfermeira simples, mas ela foi a única a ficar com ele até o fim. O silêncio dentro daquele quarto de hospital particular em Barcelona era pesado, quase sufocante. As cortinas bege filtravam a luz alaranjada do entardecer de outubro, criando sombras longas que dançavam nas paredes brancas impecáveis. A máquina de monitoramento cardíaco emitia bips regulares e monótonos, o único som que quebrava o vazio daquele espaço projetado para conforto, mas que naquele momento parecia uma prisão de luxo. Na cama ajustável, reclinada em 45 graus, estava Henrique Tavares Alencar, 42 anos, cabelos escuros começando a embranquecer nas têmporas, olhos castanhos fundos que um dia já brilharam com arrogância e agora pareciam apenas cansados, derrotados. Ele vestia um pijama hospitalar de algodão premium, mas mesmo assim parecia diminuído, frágil, uma sombra do homem que costumava comandar salas de reunião e intimidar subordinados apenas com o olhar. Suas mãos tremiam levemente quando ele tentou alcançar o copo de água na mesinha ao lado. Não conseguiu. Os dedos que um dia assinaram contratos milionários agora não tinham força para segurar um simples copo plástico. Ele deixou o braço cair pesadamente de volta sobre o lençol, exalando um suspiro que era metade frustração, metade resignação. O diagnóstico tinha sido claro e brutal há 6 meses. Uma doença autoimune, progressiva e degenerativa que atacava seus músculos e articulações, sem cura conhecida, apenas tratamentos paliativos que retardavam o inevitável declínio. Henrique tinha consultado os melhores especialistas da Europa e dos Estados Unidos. Todos disseram a mesma coisa com variações sutis de compaixão profissional. Ele precisaria de cuidados constantes, sua independência seria gradualmente roubada e, no final, precisaria de alguém ao seu lado 24 horas por dia. Mas ali, naquele quarto silencioso e caro, não havia ninguém. Nenhum familiar ansioso esperando notícias, nenhum amigo segurando sua mão, nenhum colega de trabalho enviando mensagens reconfortantes. Apenas ele, o silêncio e a enfermeira que entraria em alguns minutos para verificar seus sinais vitais. Henrique olhou para o celular que descansava ao seu lado, a tela apagada refletindo seu rosto pálido e abatido. Ele tinha parado de verificar mensagens há 3 semanas, quando percebeu que não recebia nenhuma. Ninguém ligava, ninguém perguntava como ele estava. Os contatos em seu telefone, centenas deles, pessoas que um dia sorriram para ele em eventos corporativos e jantares de negócios, tinham simplesmente desaparecido quando sua doença se tornou pública. A porta se abriu suavemente e a enfermeira entrou empurrando um carrinho com medicamentos e equipamentos. Ela tinha aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos escuros presos em um coque simples, pele morena clara, olhos escuros e expressivos que carregavam uma gentileza natural. Usava o uniforme padrão azul marinho do hospital, levemente amassado após um turno longo. Tênis brancos gastos, mas limpos. Não havia joias além de um relógio simples de pulso. Seu nome estava bordado no bolso superior do uniforme. Marina Correia. Ela não era alta nem baixa, tinha um porte médio e se movia com eficiência tranquila de quem faz aquele trabalho há tempo suficiente para não desperdiçar movimentos. Mas não tanto a ponto de perder a empatia.
Marina olhou para Henrique e notou o copo tombado ao seu lado, pequenas gotas de água manchando o lençol. Ela não disse nada, apenas pegou o copo, encheu novamente no pequeno filtro do quarto e o trouxe até ele, segurando próximo aos seus lábios enquanto ele bebia em pequenos goles. Henrique desviou o olhar, incapaz de encarar a gentileza nos olhos dela. Havia algo naquele gesto simples que o fazia sentir simultaneamente grato e humilhado, necessitado de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes em sua vida cuidadosamente construída de autossuficiência e controle. Quando Marina colocou o copo de volta na mesinha e começou a verificar a pressão arterial dele, Henrique finalmente falou, sua voz saindo rouca e baixa. Você não precisa ser tão cuidadosa comigo. É só um trabalho. Marina pausou por um segundo, envolvendo o manguito ao redor do braço dele, e respondeu sem olhar para seu rosto, mantendo o tom profissional, mas não frio. Eu sei que é meu trabalho, Sr. Alencar, mas isso não significa que eu não possa fazer com cuidado. Cuidado? Henrique repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor, algo amargo e desconhecido. As pessoas só fazem coisas com cuidado quando esperam algo em troca. Marina apertou a bombinha, inflando o manguito, e observou o medidor subir. 140/90. Ela anotou mentalmente e soltou o ar devagar, removendo o equipamento. Nem sempre, Sr. Alencar. Às vezes, as pessoas simplesmente fazem o que é certo. Henrique soltou uma risada curta e sem humor, olhando para o teto. O que é certo? Você realmente acredita nisso? Marina não respondeu imediatamente. Ela ajustou o soro intravenoso que pingava lentamente no braço dele, checou as anotações na prancheta presa aos pés da cama e então, finalmente, o encarou com aqueles olhos escuros que pareciam enxergar além das camadas de cinismo e amargura que ele tinha cuidadosamente construído ao seu redor. Sim, eu acredito. E o senhor também acreditava antes. Henrique franziu a testa, irritado pela presunção. Você não me conhece. Não, não conheço. Mas conheço o tipo de pessoa que fica sozinha em um quarto como este. Marina falou com suavidade, mas havia verdade cortante em suas palavras. Conheço o tipo de escolhas que levam um homem a não ter ninguém ao seu lado quando mais precisa. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de uma verdade não dita que Henrique não tinha coragem de confrontar. Marina terminou suas anotações, guardou os equipamentos no carrinho e se preparou para sair. Antes de abrir a porta, ela se virou mais uma vez. Seu jantar chega em meia hora. Se precisar de alguma coisa, o botão de chamada está ao seu alcance. E então ela saiu, deixando Henrique sozinho novamente com seus pensamentos e o peso esmagador de uma solidão que ele tinha passado a vida inteira construindo sem perceber. Mas aquela não era a primeira vez que Marina Correia entrava naquele quarto. E definitivamente não seria a última. O que Henrique não sabia, o que ele ainda não tinha conseguido reunir coragem suficiente para se lembrar, era que Marina não era apenas mais uma enfermeira designada aleatoriamente para cuidar dele. Havia uma história entre eles, uma história que remontava 5 anos no tempo, para um momento específico, em uma cidade completamente diferente, quando as circunstâncias eram inversas e as palavras trocadas entre eles tinham sido muito, muito diferentes. O encontro que ele esqueceu. 5 anos antes, em uma manhã de março, sufocantemente quente em Buenos Aires, Marina Correia estava sentada em uma pequena sala de espera de um prédio corporativo no bairro de Puerto Madero, a região mais moderna e cara da capital argentina. Ela tinha 29 anos na época, acabara de se formar em enfermagem, depois de anos estudando à noite enquanto trabalhava durante o dia, em empregos que pagavam as contas, mas não traziam nenhuma realização.
A sala de espera tinha móveis minimalistas de couro preto, uma mesa de vidro com revistas corporativas perfeitamente alinhadas e uma parede inteira de vidro que dava para o Rio da Prata, onde iates caros balançavam suavemente ancorados nas docas privativas. Marina estava ali para uma entrevista de emprego, não para enfermeira, não ainda. Ela tinha acabado de chegar a Buenos Aires seguindo seu ex-noivo, Rodrigo, que tinha conseguido uma transferência de trabalho para uma multinacional com sede naquela cidade. O relacionamento tinha terminado brutalmente 2 semanas depois da mudança, quando Marina descobriu que Rodrigo tinha outra mulher esperando por ele, uma relação que ele mantinha há meses enquanto fingia planejar um futuro com ela. Marina ficou sozinha em uma cidade estrangeira, sem emprego, sem dinheiro suficiente para voltar ao Brasil, falando um espanhol quebrado e com um diploma de enfermagem que precisava ser revalidado na Argentina antes de poder exercer a profissão. Então ela pegou o primeiro emprego que apareceu, assistente administrativa temporária, em uma consultoria de gestão empresarial chamada Stratford & Partners, uma empresa americana com escritórios em 15 países. O salário era suficiente para pagar um quarto minúsculo em um apartamento compartilhado no bairro de Palermo, longe do brilho corporativo de Puerto Madero. Marina chegava todos os dias às 7 da manhã, organizava documentos, atendia telefonemas, fazia café para executivos que mal notavam sua existência e saía às 6 da tarde para voltar ao seu quarto e estudar espanhol e os procedimentos para revalidar seu diploma. Naquele dia específico de março, Marina estava ali não para sua rotina habitual, mas porque tinha sido convocada pelo diretor regional, um homem chamado Henrique Tavares Alencar, brasileiro como ela, 37 anos, considerado um dos consultores mais brilhantes e implacáveis da empresa. Ele tinha chegado a Buenos Aires 3 meses antes, para supervisionar uma reestruturação massiva de uma cadeia hoteleira argentina que estava à beira da falência. Henrique tinha a reputação de salvar empresas, mas também de ser extremamente exigente, frio e intolerante com o que ele considerava mediocridade. Marina não tinha certeza porque tinha sido convocada. Ela fazia seu trabalho, não cometia erros, chegava cedo e saía tarde. Mas quando a secretária executiva de Henrique, uma mulher argentina chamada Gabriela, com roupas de grife e unhas impecavelmente feitas, a chamou para entrar no escritório dele, Marina sentiu o estômago se apertar de ansiedade. O escritório de Henrique ocupava um canto inteiro do 23º andar. Paredes de vidro em 2 lados ofereciam vistas panorâmicas do rio e da cidade. A decoração era minimalista e cara, uma mesa de madeira escura maciça, cadeiras de design italiano, uma estante com livros de gestão e economia perfeitamente organizados por altura e cor. Atrás da mesa, olhando para a tela de um laptop aberto, estava Henrique. Ele era alto, devia ter 1,85 m, ombros largos dentro de um terno azul marinho perfeitamente cortado, camisa branca sem gravata, cabelos escuros penteados para trás com gel, mandíbula quadrada, olhos castanhos que naquele momento estudavam números em uma planilha com concentração total. Ele não levantou o olhar quando Marina entrou, apenas gesticulou vagamente para uma cadeira em frente à mesa dele. Sente-se. Eu já termino. Marina sentou, as mãos cruzadas no colo, tentando manter a postura ereta apesar do nervosismo. Ela usava uma saia preta simples que tinha comprado em uma loja de departamento barata, uma blusa branca de manga curta, sapatos pretos de salto baixo que começavam a desgastar nas laterais. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo, sem maquiagem, além de um batom nude discreto. Ela esperou enquanto Henrique digitava algo, franzindo a testa, clicando o mouse com gestos rápidos e impacientes. Finalmente, depois do que pareceram intermináveis 3 minutos, ele fechou o laptop e olhou para ela pela primeira vez.
Seu olhar era avaliativo, frio, percorrendo Marina da cabeça aos pés em 2 segundos antes de retornar ao seu rosto. Marina Correia, certo? Sim, senhor Alencar. Você trabalha aqui há quanto tempo? 3 meses e meio. E antes disso? Marina hesitou. Ela não tinha certeza se ele queria saber sobre sua vida pessoal ou apenas seu histórico profissional. Eu me mudei de São Paulo para Buenos Aires em novembro do ano passado. Antes disso, eu trabalhava em um hospital público enquanto terminava minha graduação em enfermagem. Henrique arqueou uma sobrancelha, claramente não esperando aquela resposta. Enfermeira, então por que está trabalhando como assistente administrativa temporária? Marina manteve a voz firme, apesar da humilhação que sentia ao explicar sua situação. Meu diploma não é válido aqui. Estou no processo de revalidação, mas isso leva tempo e dinheiro. Preciso trabalhar enquanto espero. Henrique assentiu lentamente, como se estivesse processando aquela informação e decidindo se ela tinha alguma relevância para o que ele estava prestes a dizer. Eu chamei você aqui porque houve uma reclamação. O coração de Marina afundou. Uma reclamação? Da Gabriela, minha secretária executiva. Ela disse que você tem sido inadequada. Marina piscou, confusa e cada vez mais preocupada. Inadequada? Eu não entendo. Eu sempre fiz tudo o que me pediram. Nunca cheguei atrasada, nunca cometi erros em... Henrique levantou uma mão, interrompendo-a. Ela disse que você deixou café derramado na estação de trabalho dela ontem de manhã, que você não organizou os documentos da reunião na ordem correta, que sua aparência não é profissional o suficiente para este ambiente. Cada palavra era como um tapa. Marina sentiu a raiva e a injustiça crescerem em seu peito. Ela não tinha derramado café algum. Ela tinha organizado os documentos exatamente como Gabriela tinha pedido. E sua aparência, embora simples, era limpa e apropriada para alguém em sua posição. Senhor Alencar, com todo o respeito, eu não derramei café. Os documentos estavam organizados conforme as instruções que recebi. E eu me visto dentro do código de conduta da empresa. Henrique olhou para ela com uma expressão que era meio tédio, meio irritação. Você está dizendo que a Gabriela está mentindo? Eu estou dizendo que pode ter havido um mal-entendido. Não há mal-entendidos em ambientes profissionais. Há apenas pessoas que fazem seu trabalho corretamente e pessoas que não fazem. Henrique se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Marina, eu não tenho tempo para gerenciar conflitos entre funcionários de nível operacional. A Gabriela é uma profissional experiente que trabalha comigo há 4 anos. Você é uma temporária que está aqui há 3 meses. Se ela diz que há um problema, eu acredito nela. Marina sentiu as bochechas queimarem. Ela queria gritar, queria defender-se, queria dizer que aquilo era completamente injusto. Mas ela também precisava daquele emprego. Ela não tinha para onde ir, não tinha ninguém para recorrer. O que o senhor está dizendo? Henrique suspirou, como se aquela conversa fosse um inconveniente em seu dia produtivo. Estou dizendo que este não é o lugar certo para você. Que talvez você devesse procurar algo mais adequado ao seu nível de qualificação. Algo onde sua falta de experiência corporativa não seja um problema. O senhor está me demitindo. Estou encerrando seu contrato temporário antes do previsto. Você receberá o pagamento proporcional aos dias trabalhados. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Ela olhou para aquele homem, sentado confortavelmente em sua cadeira de couro cara, em seu escritório luxuoso, com seu terno que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses, e viu algo que a fez sentir uma mistura de raiva e pena. Ela viu alguém que tinha tudo e não entendia o que era não ter nada. Alguém que julgava pessoas sem conhecê-las, que acreditava que posição social determinava valor humano. Posso perguntar uma coisa? Marina falou, mantendo a voz controlada. Se for breve, o senhor realmente acredita que eu não mereço estar aqui?
Ou apenas é mais fácil acreditar em alguém que veste roupas caras e fala com sotaque argentino do que em uma brasileira que trabalha em 2 turnos para sobreviver em um país estrangeiro? Henrique a olhou com frieza, sem piscar. Eu acredito em resultados e em profissionalismo, e você claramente não tem nenhum dos dois no contexto deste ambiente. Se isso te ofende, o problema é seu, não meu. Marina se levantou lentamente, pegando sua bolsa simples de couro sintético. O senhor está certo em uma coisa, Sr. Alencar. Eu realmente não pertenço a este lugar, mas não pelos motivos que o senhor imagina. E quais seriam esses motivos? Marina olhou diretamente nos olhos dele, sem medo, sem rancor, apenas com uma clareza calma que vinha de alguém que tinha pouco a perder. Porque lugares como este, cheios de pessoas como o senhor, exigem que você esqueça o que significa ser humano. Exigem que você trate pessoas como números, como descartáveis, como se não tivessem histórias, ou dificuldades ou sonhos, e eu não consigo fazer isso. Eu não quero aprender a fazer isso. Henrique não respondeu. Ele simplesmente pegou o laptop novamente, abrindo-o como sinal claro de que a conversa tinha terminado. Marina caminhou até a porta, mas antes de sair, ela se virou mais uma vez. Um dia, Sr. Alencar, o senhor vai precisar de alguém. Não por causa do que essa pessoa pode fazer por sua empresa ou por seus negócios, mas apenas porque todos nós, em algum momento, precisamos de outra pessoa ao nosso lado. E quando esse dia chegar, espero que o senhor encontre alguém mais gentil do que o senhor está sendo hoje. E então ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Henrique sozinho em seu escritório de vidro e sucesso vazio. Ele olhou para a porta fechada por um breve segundo, franzindo a testa, antes de voltar sua atenção para os números na tela. Aquela conversa, aquela mulher, aquelas palavras foram esquecidas antes mesmo do fim daquele dia. Para Henrique, Marina Correia não passou de mais uma funcionária temporária inadequada que não conseguiu se adaptar ao nível de excelência exigido em ambientes corporativos de elite. Ele não poderia estar mais errado sobre o que significado real de excelência. E a vida, com sua ironia cruel e perfeita, estava prestes a ensinar-lhe essa lição da forma mais dolorosa possível. A construção de um império vazio. Nos 5 anos que se seguiram àquele encontro em Buenos Aires, Henrique Tavares Alencar continuou sua ascensão implacável no mundo corporativo. Ele salvou a cadeia hoteleira argentina, despedindo 300 funcionários e vendendo propriedades menos lucrativas, aumentando os lucros em 42% no primeiro ano fiscal. Seu sucesso lhe rendeu uma promoção para vice-presidente executivo da Stratford and Partners, com responsabilidade sobre todas as operações da América Latina. Ele se mudou para Barcelona, onde a empresa tinha sua sede europeia, comprando um apartamento de 200 metros quadrados com vista para a Sagrada Família, decorado por um arquiteto de interiores premiado. Henrique viajava 300 dias por ano. Lima, Cidade do México, Santiago, Bogotá, São Paulo. Hotéis de 5 estrelas, jatos executivos, restaurantes onde uma única refeição custava o que uma família de classe média gastava em um mês inteiro de alimentação. Ele jantava com CEOs, negociava contratos de milhões de euros, dava palestras em conferências internacionais sobre eficiência operacional e reestruturação empresarial. Sua fotografia apareceu em revistas de negócios. Ele foi entrevistado para artigos sobre os executivos mais promissores com menos de 45 anos. Mas quanto mais Henrique subia, mais sozinho ele ficava. Suas relações eram transacionais. Colegas de trabalho que sorriam em reuniões, mas competiam ferozmente por promoções. Subordinados que concordavam com tudo que ele dizia por medo de perder seus empregos. Clientes que o tratavam bem enquanto precisavam de seus serviços e desapareciam assim que os contratos eram concluídos. Henrique teve relacionamentos amorosos, se é que podiam ser chamados assim.
Mulheres bonitas que apareciam em eventos sociais ao seu lado, que dormiam em sua cama quando ele estava na cidade, que aceitavam presentes caros e desapareciam quando percebiam que ele não estava realmente presente, mesmo quando fisicamente ao lado delas. Ele tinha amigos? Henrique achava que sim. Pessoas que ele conhecia há anos, com quem jogava golfe ocasionalmente, que o convidavam para festas em suas casas de verão na Costa Brava. Mas eram amizades de superfície, construídas sobre conversas sobre mercado financeiro e política econômica, nunca mergulhando em nada mais profundo do que estatísticas e estratégias. Ninguém perguntava a Henrique como ele realmente se sentia. E ele nunca oferecia essa informação voluntariamente. Sua família? Ele tinha pais que moravam em uma cidade do interior de Minas Gerais, pessoas simples que trabalharam a vida inteira para dar educação a seus 3 filhos. Henrique era o mais velho e o único que tinha vencido na vida, como sua mãe gostava de dizer com orgulho para as vizinhas. Ele ligava para casa uma vez por mês, conversas breves e formais, onde sua mãe contava sobre a saúde do pai, as notícias da cidade, os netos que seus irmãos estavam criando. Henrique enviava dinheiro generosamente, mas nunca tinha tempo de visitar. Sempre havia uma reunião importante, um voo que não podia ser remarcado, uma emergência corporativa que exigia sua atenção imediata. Seus irmãos, Lucas e Fernanda, tinham desistido de manter contato próximo com ele. Eles ainda se falavam nos aniversários e no Natal, mas as conversas eram tensas, cheias de pausas desconfortáveis. Lucas era professor de história em uma escola pública, casado, com 2 filhos, vivendo uma vida modesta, mas aparentemente feliz. Fernanda era veterinária em uma clínica comunitária, solteira, dedicada ao seu trabalho com animais abandonados. Ambos tinham tentado, ao longo dos anos, manter Henrique conectado à família. Mas ele sempre estava ocupado demais. Sempre tinha algo mais importante para fazer. Você mudou, Henrique, Fernanda tinha lhe dito durante a última visita dele ao Brasil, há 3 anos, para o aniversário de 70 anos do pai. Eles estavam sozinhos na cozinha da casa simples onde cresceram, enquanto o resto da família estava no quintal preparando a churrasqueira. Você costumava ser diferente. Lembra quando a gente era criança? Você sempre cuidava da gente, sempre se certificava de que Lucas e eu estávamos bem. Agora parece que você não liga mais para nada além de trabalho. Henrique tinha rido, uma risada sem alegria, servindo-se de mais vinho. Eu cresci, Fernanda. A vida adulta é assim. Você tem responsabilidades, objetivos. Não dá para ficar preso em sentimentalismo. Não é sentimentalismo. É família. É conexão humana. Fernanda tinha olhado para ele com uma tristeza que Henrique não quis reconhecer. Você está ficando vazio por dentro, mano. E eu tenho medo que quando você perceber isso, vai ser tarde demais. Henrique tinha descartado aquelas palavras como drama típico de sua irmã. Mas agora, deitado naquela cama de hospital em Barcelona, completamente sozinho, exceto pela enfermeira que ele mal conhecia, aquelas palavras ecoavam em sua mente com uma clareza dolorosa. Vazio por dentro. Tarde demais. O diagnóstico tinha chegado de repente, 6 meses antes. Henrique estava em São Paulo, no meio de uma apresentação para o conselho diretor de uma empresa de logística, quando sentiu suas mãos começarem a tremer incontrolavelmente. Ele tentou esconder, colocando-as atrás das costas, mas então suas pernas começaram a fraquejar. Ele terminou a apresentação sentado, culpando um mal-estar passageiro, mas sabia que algo estava errado. Os exames revelaram a verdade brutal. Uma doença autoimune rara que atacava progressivamente o sistema muscular e articular, causando degeneração gradual, dor crônica e eventual perda quase total de movimento. Não havia cura. Apenas tratamentos que poderiam retardar a progressão. E cuidados paliativos quando os sintomas se tornassem debilitantes demais.
Os médicos foram gentis, mas diretos. Ele tinha talvez 5 a 10 anos de qualidade de vida decente. Depois disso, precisaria de assistência constante para tarefas básicas: comer, beber, se lavar, ir ao banheiro, todas as coisas que ele sempre tinha tomado como garantidas. Henrique tentou continuar trabalhando. Ele escondeu o diagnóstico, tomou os medicamentos em segredo, contratou fisioterapeutas particulares que iam ao seu apartamento. Mas os sintomas progrediram mais rápido do que o esperado. 3 meses depois do diagnóstico, ele não conseguia mais segurar uma caneta adequadamente. Suas mãos tremiam durante reuniões. Ele começou a cambalear ao andar. As pessoas notaram. Os comentários começaram, sussurros nos corredores, olhares de pena misturados com desconforto. E então veio a reunião com os sócios seniores da Stratford Partners. Eles foram profissionais, é claro. Expressaram preocupação genuína, ofereceram suporte médico, sugeriram que ele tirasse uma licença temporária para se recuperar. Mas Henrique viu a verdade por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. Eles queriam que ele saísse. Um executivo doente não era bom para a imagem da empresa. Clientes não queriam fazer negócios com alguém que parecia fraco, vulnerável. Então Henrique renunciou, aceitando um pacote generoso de indenização. E, de repente, aos 42 anos, descobriu-se sem trabalho, sem propósito e, rapidamente, sem ninguém. Os colegas de trabalho pararam de ligar. Os convites para eventos sociais cessaram. As mulheres que costumavam aparecer em sua vida desapareceram como fumaça. Os amigos de golfe sempre tinham desculpas quando ele sugeria encontros. Henrique percebeu, tarde demais, que tinha passado 20 anos construindo uma vida baseada inteiramente em status profissional e sucesso financeiro. Quando isso foi removido, não sobrou nada. Nenhuma relação genuína, nenhuma conexão real. Apenas silêncio. Ele tentou ligar para seus irmãos, para sua família, mas o orgulho o impediu de contar a verdade completa. Ele disse que estava tirando um tempo sabático, que estava pensando em mudar de carreira, que estava bem. Lucas e Fernanda perceberam que ele estava mentindo, mas não pressionaram. A distância que Henrique tinha criado ao longo dos anos era grande demais para ser atravessada por algumas ligações desconfortáveis. Então, Henrique se encontrou sozinho de verdade. E quando os sintomas ficaram graves demais para gerenciar sem ajuda profissional, ele, internado em um hospital particular em Barcelona, o melhor que o dinheiro podia comprar, com quartos individuais e serviço personalizado. Ele pagava enfermeiras particulares para cuidar dele, mas elas faziam apenas o trabalho pelo qual eram pagas. Verificavam seus sinais vitais, administravam medicamentos, o ajudavam com necessidades físicas básicas, mas não conversavam. Não se importavam. E por que deveriam? Elas não o conheciam. E Henrique tinha passado a vida inteira garantindo que ninguém o conhecesse de verdade. O reconhecimento, que nunca veio Marina, não reconheceu Henrique imediatamente. 5 anos tinham mudado ambos. Ele tinha envelhecido dramaticamente, os cabelos grisalhos, o rosto mais magro e marcado, os olhos fundos e cansados. Ela própria tinha mudado também. Tinha completado 34 anos. Tinha linhas finas ao redor dos olhos de tanto trabalhar turnos noturnos. Tinha cortado o cabelo em um estilo mais prático. Tinha ganhado alguns quilos que a deixavam com uma aparência mais saudável do que a magreza preocupante de seus dias difíceis em Buenos Aires. Marina tinha deixado a Argentina 2 anos após ser demitida por Henrique. Ela conseguiu revalidar seu diploma. Trabalhou em um hospital público de emergência em um bairro pobre da cidade. Economizou cada peso possível e, finalmente, comprou uma passagem de volta para o Brasil. Mas ela não ficou em São Paulo. Ela se mudou para Barcelona, atraída por um programa de intercâmbio para profissionais de saúde da América Latina.
Ela trabalhou em hospitais públicos catalães por 2 anos, aprendendo espanhol fluente, depois catalão básico, e finalmente conseguindo uma posição permanente como enfermeira no Hospital Clínic de Barcelona, um dos melhores da Espanha. Ela tinha se reconstruído. Tinha alugado um apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro de Grácia. Tinha feito amigos entre seus colegas de trabalho. Tinha começado a namorar um médico residente português chamado Diogo, que a tratava com respeito e carinho. A vida não era perfeita. Ela ainda trabalhava turnos longos e exaustivos. Ainda mandava dinheiro para ajudar sua mãe viúva no Brasil. Ainda lutava com a saudade e a solidão de estar longe de casa. Mas ela tinha dignidade, tinha propósito, tinha construído algo real. Quando Marina foi designada para cuidar de um novo paciente particular no setor de cuidados prolongados, ela leu o prontuário com sua eficiência habitual. Henrique Tavares Alencar, 42 anos, brasileiro, doença autoimune degenerativa, sem familiares próximos listados como contato de emergência, sem visitas registradas desde a internação. Mais um caso triste de alguém que tinha tudo e descobriu que não tinha nada quando mais precisava. Ela entrou no quarto dele pela primeira vez, esperando encontrar apenas mais um paciente necessitado. E lá estava ele, olhando pela janela, o perfil iluminado pela luz da tarde, e algo na forma de seu rosto, na linha de sua mandíbula, despertou uma memória distante. Marina parou no meio do quarto, a prancheta ainda nas mãos, e estudou o homem na cama por um longo momento. E então ela se lembrou. O escritório em Buenos Aires, as palavras frias, a humilhação de ser demitida por reclamações falsas, a arrogância casual de alguém que nunca tinha conhecido verdadeira dificuldade. Senhor Alencar. Henrique não a reconheceu. Como poderia? Ele tinha demitido dezenas, talvez centenas de pessoas ao longo de sua carreira. Cada uma delas apenas um nome em um formulário de recursos humanos, uma despesa eliminada de uma planilha, um problema resolvido. Marina era apenas mais uma entre tantas, mas Marina o reconheceu. E naquele momento, ela teve uma escolha a fazer. Ela podia contar para a administração do hospital sobre seu histórico com aquele paciente, pedir para ser transferida para outro caso. Ninguém questionaria. Conflito de interesse pessoal era motivo legítimo para reassinamento. Ou ela podia simplesmente fazer seu trabalho, cuidar dele como cuidaria de qualquer paciente, profissionalmente e eficientemente, sem envolvimento emocional. Mas Marina fez algo diferente. Ela decidiu ficar. Não por vingança, embora a tentação estivesse lá, latente. Não por pena, embora ela certamente sentisse compaixão por qualquer ser humano em situação tão vulnerável. Ela decidiu ficar porque havia uma terceira opção que ela considerou, uma que era mais difícil, mas mais significativa. Ela podia mostrar a ele o que ele nunca tinha aprendido, o que significava ser cuidado sem condições, o que significava compaixão genuína, o que significava humanidade. Então Marina simplesmente fez seu trabalho. Dia após dia, semana após semana, ela entrava naquele quarto, verificava seus sinais vitais, administrava seus medicamentos, o ajudava quando ele precisava ir ao banheiro, quando ele precisava tomar banho, quando ele não conseguia comer sozinho. Ela fazia tudo com profissionalismo, com gentileza, mas sem revelar que o conhecia. Sem mencionar Buenos Aires. Sem trazer à tona o passado. Henrique, por sua vez, lentamente começou a depender dela. Não apenas fisicamente, embora isso fosse inevitável à medida que sua condição piorava, mas emocionalmente. Marina era a única constante em seus dias vazios. Ela sempre chegava no horário, sempre fazia seu trabalho com cuidado, sempre o tratava com respeito, mesmo quando ele estava mal-humorado, mesmo quando ele recusava a medicação, mesmo quando ele descontava nela sua frustração e raiva pela situação em que se encontrava. "Por que você faz isso?"
Ele perguntou a ela uma noite, 3 meses após sua chegada ao hospital. Marina estava ajustando seu travesseiro, preparando-o para dormir. Por que você não age como as outras? Elas fazem o mínimo necessário e vão embora. Você realmente parece se importar. Marina pausou, considerando sua resposta cuidadosamente. Porque é o certo a fazer, Sr. Alencar. Mas por quê? O que você ganha com isso? Eu não sou ninguém especial. Eu sou apenas mais um paciente doente que não vai melhorar. Marina o olhou nos olhos e, pela primeira vez, permitiu que algo de sua verdadeira história aparecesse em sua voz. Talvez eu tenha aprendido ao longo da minha vida que a forma como tratamos as pessoas quando elas não podem nos dar nada em troca, quando elas estão em sua posição mais vulnerável, define quem realmente somos. Henrique ficou em silêncio por um longo tempo após ela sair. Aquelas palavras ecoavam em sua mente, despertando algo incômodo, uma sensação de que havia um significado mais profundo ali que ele não estava entendendo completamente. A revelação gradual. À medida que os meses passavam e a condição de Henrique continuava a se deteriorar gradualmente, a relação entre ele e Marina evoluiu de forma sutil, mas profunda. Não era amizade exatamente, pois ainda havia a barreira profissional entre enfermeira e paciente. Mas era algo mais do que uma interação puramente transacional. Henrique começou a conversar com Marina, não apenas sobre seus sintomas médicos, mas sobre outras coisas. Pequenos detalhes de sua vida que ele nunca tinha compartilhado com ninguém. Ele contou sobre sua infância em Minas Gerais, sobre como seu pai trabalhava em uma marcenaria e sua mãe costurava roupas para fora para complementar a renda familiar. Como ele tinha estudado em escola pública, como tinha conseguido uma bolsa de estudos para a universidade, como tinha sido o primeiro da família a se formar em ensino superior. Marina ouvia em silêncio, fazendo seu trabalho enquanto ele falava, nunca interrompendo, apenas ocasionalmente fazendo uma pergunta que o encorajava a continuar. Eu queria provar que podia ser alguém, Henrique disse uma tarde, enquanto Marina verificava seu acesso intravenoso. Que eu não era apenas mais um garoto pobre do interior que ia morrer sem fazer diferença no mundo. E você fez diferença? Marina perguntou suavemente. Henrique riu sem humor. Eu pensei que sim. Eu salvei empresas, criei valor para acionistas, empreguei pessoas, fiz palestras, escrevi artigos, mas agora, olhando para trás, eu não tenho certeza do que realmente significou. As empresas que eu salvei provavelmente teriam sobrevivido de qualquer forma, só que de maneira diferente. As pessoas que eu empreguei também perderam seus empregos quando eu demiti outras para aumentar lucros. Os acionistas ficaram mais ricos, mas isso importa para alguém além deles? Marina não respondeu imediatamente. Ela terminou de ajustar o gotejamento do soro e então se sentou na cadeira ao lado da cama dele, algo que ela raramente fazia, geralmente permanecendo em pé durante suas interações. Eu acho, ela disse cuidadosamente, que fazer diferença não tem tanto a ver com grandes realizações quanto pensamos. Tem a ver com pequenos momentos, com como tratamos uma pessoa específica em um dia específico, com se deixamos alguém melhor ou pior após interagir conosco. Henrique olhou para ela, realmente olhou, pela primeira vez notando os detalhes que havia ignorado antes. As olheiras sob seus olhos que indicavam falta de sono. As mãos calejadas de anos de trabalho físico. O uniforme levemente desbotado de tanto lavar. A gentileza genuína em seus olhos, que não era fingida ou profissional, mas real. Você tem família? Ele perguntou, mudando o assunto porque o desconforto de confrontar sua própria vacuidade era demais para processar. Tenho. Minha mãe mora em São Paulo. Ela é costureira, trabalha por conta própria. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, ataque cardíaco. Fui filha única, então é só nós duas. Você é próxima dela? Sim, eu ligo toda semana. Mando dinheiro quando posso.
Sonho em um dia poder trazê-la para cá ou voltar para o Brasil, não sei. Mas por enquanto, a distância é o preço que pago para ter a vida que construí. Você se arrepende de ter vindo para cá? Marina considerou a pergunta honestamente. Não. Eu passei por coisas difíceis, mas elas me tornaram quem eu sou. Me ensinaram a valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa? Henrique perguntou, genuinamente curioso, pela primeira vez em anos, sobre a resposta de outra pessoa para aquela pergunta existencial. Conexões reais. Saber que você fez alguém sentir menos sozinho, menos assustado, menos perdido. É simples, mas é tudo. Henrique ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ele tinha passado décadas construindo conexões que não eram reais, criando uma rede de contatos que desapareceu no momento em que ele não era mais útil. E ali estava Marina, uma mulher que ele provavelmente teria desprezado em seu auge corporativo, alguém que trabalhava em turnos duplos por um salário que ele costumava gastar em um único jantar, ensinando-lhe o que realmente significava valor humano. Foi naquela noite, sozinho no escuro do quarto de hospital, após Marina ir embora, que Henrique começou a chorar pela primeira vez em décadas. Não de dor física, embora ela estivesse sempre presente, mas de dor emocional, de arrependimento profundo, de compreensão tardia de que ele tinha desperdiçado sua vida perseguindo coisas que não importavam e ignorando as que importavam. Os meses continuaram passando. O inverno chegou a Barcelona, transformando a cidade em um lugar úmido e cinzento. A condição de Henrique piorou notavelmente. Ele agora precisava de ajuda para praticamente tudo. Sua fala começou a ficar arrastada em momentos de fadiga extrema. Seus músculos atrofiavam visualmente, sua pele ficava pálida da falta de exposição ao sol e da deterioração geral de sua saúde. Mas algo mais estava acontecendo também. Henrique estava mudando internamente. Ele começou a pedir desculpas a Marina por seu mau humor. Ele agradecia genuinamente por cada pequena coisa que ela fazia. Ele fazia perguntas sobre a vida dela, não por educação superficial, mas porque realmente queria saber. Ele ouvia quando ela contava sobre seu dia, sobre os outros pacientes que cuidava, sobre os desafios do trabalho, sobre seu relacionamento com Diogo, que tinha terminado amigavelmente porque ele aceitou uma posição em Lisboa e ela não quis deixar Barcelona. E Marina, por sua vez, começou a ver além do homem que a tinha demitido 5 anos antes. Ela viu alguém que estava enfrentando sua própria mortalidade, não através de morte iminente, mas através de perda gradual de autonomia, o que em muitos sentidos era pior. Ela viu alguém que estava aprendendo, tarde demais talvez, o que realmente importava na vida. Ela viu não apenas o executivo arrogante do passado, mas um ser humano quebrado tentando entender onde tinha errado. O momento da verdade. Uma noite de março, exatamente 5 anos após aquela reunião em Buenos Aires, Marina entrou no quarto de Henrique para seu turno noturno e o encontrou acordado, olhando pela janela, onde a chuva batia forte contra o vidro. Ela notou imediatamente que algo estava diferente. Ele tinha estado chorando, seus olhos vermelhos e inchados, suas bochechas úmidas. Senhor Alencar, Marina disse suavemente, aproximando-se da cama. Está tudo bem? Henrique virou o rosto para ela e a expressão em seus olhos era de angústia pura. Eu estava pensando, sua voz saiu rouca e quebrada, sobre todas as pessoas que eu machuquei ao longo da minha vida. Pessoas que eu demiti sem pensar 2 vezes. Pessoas que eu tratei como se fossem descartáveis. Pessoas que confiaram em mim e eu decepcionei. Marina puxou a cadeira para perto da cama e se sentou. Algo que ela agora fazia regularmente durante as noites, quando o hospital estava mais silencioso e ela tinha mais tempo. Por que está pensando sobre isso agora? Porque eu estou aqui.
completamente dependente de você, de uma desconhecida que não me deve nada, e você me trata com mais gentileza e respeito do que eu jamais tratei qualquer pessoa que trabalhou para mim. E eu não entendo por quê. Por que você faz isso, Marina? Por que você é tão boa comigo? Marina sentiu seu coração acelerar. Este era o momento. Ela podia continuar mantendo o segredo, podia deixar que ele nunca soubesse que ela era uma das pessoas que ele tinha machucado. Ou ela podia contar a verdade e arriscar mudar completamente a dinâmica entre eles. Posso te contar uma história? Marina perguntou finalmente. Por favor. Há 5 anos, em Buenos Aires, uma jovem brasileira estava trabalhando em um escritório corporativo. Ela tinha se mudado para lá, seguindo alguém que amava. Mas esse alguém a abandonou. Ela ficou sozinha em um país estrangeiro, com um diploma que não era válido ali, sem dinheiro, sem apoio. Ela conseguiu um emprego temporário como assistente administrativa, trabalho simples, mas era o que ela precisava para sobreviver enquanto tentava revalidar suas qualificações. Henrique estava escutando atentamente agora, sua testa franzida em concentração. Um dia, Marina continuou, sua voz ficando mais suave. Ela foi convocada ao escritório do diretor regional. Um homem brasileiro, muito bem-sucedido, muito respeitado. Ela não sabia por que tinha sido chamada, mas estava nervosa. E então ele disse a ela que estava sendo demitida, que ela não era adequada para aquele ambiente, que sua aparência não era profissional o suficiente, que ela simplesmente não pertencia àquele lugar. A expressão de Henrique começou a mudar, reconhecimento lento emergindo em seus olhos. As acusações contra ela eram falsas, Marina continuou, mantendo sua voz firme apesar da emoção crescente. Ela não tinha cometido os erros pelos quais estava sendo culpada, mas não importava. A palavra de uma secretária executiva valia mais do que a palavra de uma temporária pobre. Então, ela foi demitida. E quando ela tentou explicar que aquilo era injusto, o homem simplesmente disse que ela deveria procurar algo mais adequado ao seu nível de qualificação. Henrique havia ficado completamente pálido. Suas mãos tremendo, não apenas pela doença, mas pelo choque e horror da compreensão. Você, ele sussurrou. Você é Deus. Eu me lembro agora. Eu não tinha reconhecido você. Eu sei que não reconheceu. E tudo bem. Você demitiu tantas pessoas ao longo dos anos. Por que se lembraria de uma assistente temporária insignificante? Marina, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito. Deus, eu sinto tanto. Henrique tentou se mover na cama como se quisesse se levantar, mas seu corpo não obedeceu. As lágrimas escorriam livremente agora, sem vergonha, sem controle. Eu fui horrível com você. Eu nem sequer te dei uma chance de se defender. Eu apenas acreditei em outra pessoa, porque era mais conveniente, porque ela estava na posição há mais tempo, porque eu era arrogante e cego, e... Marina levantou uma mão, interrompendo-o gentilmente. Eu sei. Eu vi quem você era naquele dia. E durante os primeiros meses que cuidei de você aqui, eu pensei muito sobre aquilo. Pensei em como seria fácil simplesmente fazer o mínimo necessário, ser fria, profissional ao ponto da indiferença. Parte de mim queria que você sentisse o que eu senti naquele dia: humilhação, desamparo, desespero. E por que você não fez isso? Henrique perguntou, sua voz quebrada. Por que você continuou me tratando com gentileza? Marina ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Porque eu percebi algo importante. Se eu tratasse você com a mesma frieza que você me tratou, eu me tornaria o que você era. E eu lutei muito, sofri demais, para construir quem eu sou hoje. Não ia deixar que seu erro do passado me transformasse em alguém que eu não quero ser. Mas como você conseguiu? Como você conseguiu olhar para mim todos os dias, me cuidar, me tratar como se eu merecesse sua compaixão?
Porque todo mundo merece compaixão, Senhor Alencar, especialmente quando estão em seu momento mais vulnerável. E porque eu vi que você estava mudando. Lentamente, ao longo destes meses, eu vi um homem diferente emergir. Alguém que estava começando a entender o que realmente importa na vida. Alguém que estava aprendendo o que você nunca soube antes. Henrique cobriu o rosto com as mãos trêmulas, soluçando abertamente agora. Toda a dor, todo o arrependimento, toda a vergonha de anos de escolhas egoístas inundando-o de uma vez. Marina permaneceu ali, quieta, dando-lhe espaço para processar, para sentir, para finalmente confrontar a realidade de quem ele tinha sido. Quando os soluços finalmente diminuíram, Henrique olhou para ela com olhos vermelhos e vulneráveis. Como você pode me perdoar? Eu não sei se eu perdoei completamente. Marina respondeu honestamente. Ainda dói quando me lembro daquele dia, do desespero que senti, de como aquilo quase me quebrou. Mas o perdão não é algo que acontece de uma vez. É um processo, e parte desse processo é ver que a pessoa que te machucou reconhece o que fez, que ela mudou, que ela não é mais a mesma. Eu não sou a mesma pessoa, Henrique disse com convicção desesperada. Eu juro que não sou. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse refazer aquele dia, aquela conversa, mas você não pode. Nenhum de nós pode mudar o passado. Tudo o que podemos fazer é aprender com ele e tentar ser melhores daqui para frente. Mas quanto tempo me resta? Henrique olhou para suas mãos trêmulas, para seu corpo fraco. Quanto tempo para ser melhor? Para consertar as coisas que quebrei? Marina se inclinou para a frente, pegando uma das mãos dele entre as suas. O toque era profissional, mas também algo mais, uma conexão humana genuína. Você tem o tempo que tem, e pode fazer dele algo significativo ou pode desperdiçá-lo em autopiedade e arrependimento paralisante. A escolha é sua, a transformação verdadeira. Nos dias que se seguiram àquela revelação, algo fundamental mudou entre Henrique e Marina. A barreira de formalidade que sempre existiu entre paciente e cuidadora começou a se dissolver, substituída por algo mais profundo e mais honesto. Henrique parou de se esconder atrás de orgulho ferido e autocompaixão. Ele começou a fazer perguntas reais, a ouvir de verdade, a ver Marina não como sua enfermeira, mas como um ser humano completo com sua própria história, seus próprios sonhos, suas próprias cicatrizes. Me conta mais sobre Buenos Aires, ele pediu uma tarde, enquanto Marina o ajudava com exercícios de fisioterapia leves para manter alguma mobilidade em seus braços. O que aconteceu depois que você saiu daquele escritório? Marina pausou, ajustando a posição do braço dele antes de responder. Eu chorei. Muito. Voltei para o apartamento minúsculo que eu dividia com 3 outras pessoas, pessoas que eu mal conhecia, e chorei por horas. Eu não tinha dinheiro suficiente para voltar ao Brasil. Eu não tinha família ou amigos em Buenos Aires. Eu me senti completamente perdida. E como você superou isso? Eu me dei 24 horas para sentir pena de mim mesma. Eu chorei, eu gritei, eu deixei toda a raiva e o medo saírem. E então, no dia seguinte, eu acordei e decidi que não ia deixar que aquilo me destruísse. Eu saí e procurei outro emprego. Qualquer coisa, limpeza, garçonete, qualquer coisa que me permitisse sobreviver enquanto eu trabalhava na revalidação do meu diploma. E você conseguiu. Eu consegui. Consegui um emprego em um restaurante pequeno no bairro de San Telmo. O dono era um senhor italiano chamado Giuseppe, que tinha imigrado para a Argentina nos anos 60. Ele era gentil, me pagava um salário justo, me deixava levar comida que ia sobrar para casa. Eu trabalhava das 5 da tarde até meia-noite, 6 dias por semana. E durante o dia eu estudava, fazia os exames necessários para revalidar minha licença e eventualmente consegui. E então eu comecei a trabalhar em um hospital público de emergência em uma das áreas mais pobres de Buenos Aires. Era caótico, estressante, às vezes assustador, mas era real.
Eu estava fazendo diferença na vida de pessoas reais, crianças com asma que não tinham dinheiro para medicamentos, idosos que chegavam desidratados porque moravam sozinhos e ninguém cuidava deles, mulheres grávidas sem acesso a pré-natal adequado. E cada vez que eu ajudava alguém, cada vez que eu via gratidão genuína nos olhos de um paciente, eu sentia que estava exatamente onde deveria estar. Henrique ouvia com atenção absoluta, e algo naquela história ressoava profundamente dentro dele. Marina tinha começado no mesmo lugar que ele, talvez até mais baixo. Ela tinha enfrentado rejeição, pobreza, solidão em país estrangeiro. Mas ao invés de deixar que aquilo a tornasse amarga ou cínica, ela tinha escolhido usar aquela dor como combustível para construir algo significativo. Ela tinha escolhido ser melhor. Eu invejo você. Henrique disse subitamente, a admissão saindo antes que ele pudesse censurá-la. Marina parou o exercício que estava fazendo com o braço dele e o olhou com surpresa. Me inveja? Por quê? Porque você sempre soube o que realmente importava. Eu tive que perder tudo, ficar completamente sozinho e doente, para começar a entender o que você sempre soube naturalmente. Não foi natural, Marina corrigiu gentilmente. Foi aprendido, através de dor, através de erros, através de ver minha mãe trabalhar até a exaustão para me dar uma vida melhor. Através de perder meu pai e perceber que tempo é a única coisa que realmente não podemos recuperar. Ninguém nasce sabendo essas coisas. Nós as aprendemos vivendo. Mas eu desperdicei tanto tempo vivendo errado. Então não desperdice o que resta vivendo com arrependimento. Use-o para fazer algo diferente. Como? O que eu posso fazer daqui? Henrique gesticulou vagamente para o quarto, para seu corpo debilitado. Eu não posso trabalhar. Eu mal consigo me mover. Eu sou inútil. Marina se sentou na beira da cama, algo que ela raramente fazia, e olhou diretamente nos olhos dele. Você não é inútil. Você é humano. E humanos têm valor independente do que podem produzir ou realizar. Mas se você quer fazer algo significativo com o tempo que tem, comece pequeno. Reconecte com sua família, ligue para seus irmãos e seja honesto sobre sua situação. Peça desculpas às pessoas que você machucou, se puder encontrá-las. Seja gentil com as pessoas que cuidam de você. Aprenda a receber ajuda com gratidão, ao invés de ressentimento. Essas são coisas pequenas, mas elas são tudo. Henrique processou aquelas palavras por um longo momento. Então, com voz hesitante, ele perguntou, você me ajudaria a fazer essas coisas? Marina sorriu, e era um sorriso genuíno, caloroso. Eu já estou ajudando. Por que você acha que estou aqui? Naquela noite, Henrique ligou para Fernanda. Era a primeira vez em 4 meses que ele falava com sua irmã. Quando ela atendeu, sua voz estava cautelosa, quase fria. Henrique, que surpresa! Fernanda, eu preciso te contar uma coisa, e preciso que você escute até o fim antes de dizer qualquer coisa. Houve uma pausa, e então... Tudo bem, estou ouvindo. Henrique contou tudo. A doença, a progressão dos sintomas, sua internação, sua solidão, sua compreensão tardia de que tinha desperdiçado sua vida perseguindo coisas erradas. Ele pediu desculpas por anos de distância emocional, por priorizar trabalho acima de família, por fazer sua irmã e seu irmão sentirem que não eram importantes para ele. Sua voz quebrou várias vezes durante a ligação, lágrimas escorrendo enquanto ele finalmente dizia coisas que deveria ter dito anos atrás. Quando ele terminou, o silêncio do outro lado da linha era pesado. Por um momento terrível, Henrique pensou que Fernanda tinha desligado. Mas então ele ouviu um soluço abafado e a voz de sua irmã carregada de emoção. Eu sabia que tinha algo errado. Quando você parou de ligar, quando você ficou ainda mais distante do que já era. Eu sabia. Mas você sempre foi tão orgulhoso, tão fechado. Eu não sabia como te alcançar. Eu sinto muito, Fer, por tudo.
por não ser o irmão que você merecia. Você ainda pode ser. Fernanda respondeu, sua voz ficando mais forte. Não é tarde demais para nós. Nunca foi. Mas eu estou em Barcelona. E minha condição... Eu não posso viajar. E eu não quero que você me veja assim, fraco, dependente. Henrique, Fernanda o interrompeu firmemente. Eu não me importo como você está. Eu me importo que você ainda está aqui. Que você finalmente está me deixando entrar. Eu vou a Barcelona. Lucas também. Nós vamos ver você. E você vai ter que aceitar isso. Henrique não conseguiu responder imediatamente, emoção bloqueando sua garganta. Marina, que tinha ficado discretamente no canto do quarto durante a ligação, se aproximou e colocou uma mão gentil em seu ombro, um gesto de suporte silencioso. Ok. Henrique finalmente conseguiu dizer. Ok, eu gostaria disso. Muito. Depois que desligou, ele olhou para Marina com olhos brilhantes de lágrimas e algo que poderia ser esperança. Obrigado. Por me fazer isso. Por me mostrar que ainda é possível. Sempre foi possível, Marina respondeu. Você só precisava estar pronto para ver. A chegada da família 2 semanas depois, Fernanda e Lucas chegaram a Barcelona. Eles tinham economizado por anos para uma viagem à Europa, mas nunca imaginaram que seria nessas circunstâncias. Marina estava no quarto com Henrique quando eles entraram, e ela imediatamente sentiu a tensão e a emoção no ar. Fernanda tinha 40 anos, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos que ela não se preocupava em tingir, olhos iguais aos de Henrique, mas mais suaves, expressivos. Ela usava jeans e uma blusa simples, tênis confortáveis de viagem. Lucas era mais novo. 38 anos, usava óculos de armação preta, tinha barba curta, estava levemente acima do peso de uma forma que sugeria alguém que priorizava tempo com família acima de academia. Ambos pararam na porta quando viram Henrique na cama, a mudança em sua aparência claramente chocante. Meu Deus, Henrique! Fernanda sussurrou, lágrimas já formando em seus olhos. Henrique tentou sorrir, mas era fraco, vulnerável. Eu sei, eu não estou exatamente como você se lembra. Lucas foi o primeiro a se mover, atravessando o quarto rapidamente e abraçando o irmão, com cuidado mas firmeza, segurando-o contra seu peito enquanto Henrique começava a soluçar. Está tudo bem, mano. Nós estamos aqui agora. Está tudo bem. Fernanda se juntou ao abraço e os três ficaram assim por longos minutos, uma família se reconectando através de anos de distância e dor. Marina silenciosamente saiu do quarto, dando-lhes privacidade. Mas antes de fechar a porta, ela fez contato visual com Henrique. Ele articulou um obrigado silencioso e ela assentiu, sorrindo gentilmente. Fernanda e Lucas ficaram em Barcelona por 10 dias. Eles alugaram um pequeno apartamento próximo ao hospital e passavam praticamente todo o tempo com Henrique. Eles conversaram sobre tudo, a infância que compartilharam, os erros que todos cometeram, os arrependimentos que carregavam, os sonhos que ainda tinham. Henrique conheceu seus sobrinhos através de videochamadas, crianças que ele tinha visto apenas em fotos enviadas esporadicamente, mas que agora ele podia ver crescendo, rindo, fazendo perguntas sobre seu tio desconhecido que estava doente longe. Por que você nunca visitou a gente? A sobrinha mais velha de Henrique, Júlia, 9 anos, perguntou durante uma das chamadas, sua voz carregando curiosidade inocente sem malícia. Henrique olhou para o rosto dela na tela, os olhos grandes e questionadores, e respondeu com honestidade, porque eu pensava que trabalho era mais importante do que família, e eu estava muito, muito errado. Mamãe diz que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Júlia respondeu com a sabedoria simples de uma criança. Sua mãe é muito esperta e ela está certa. Durante aqueles 10 dias, Marina observou a transformação continuar em Henrique. Ele ria mais, falava mais abertamente, parecia menos sobrecarregado pelo peso de arrependimentos. Ter sua família ali,
Ter suas pessoas fazia uma diferença visível não apenas em seu humor, mas em sua saúde. Seus médicos notaram melhora em alguns marcadores, não fisicamente, a doença continuava progredindo, mas psicologicamente, emocionalmente, ele estava muito melhor. Marina desenvolveu um relacionamento próprio com Fernanda durante aqueles dias. Uma tarde, quando Henrique estava descansando e Lucas tinha saído para comprar comida, Fernanda encontrou Marina na sala de enfermeiras e puxou uma cadeira ao lado dela. Eu queria te agradecer, Fernanda disse sem preâmbulos. Marina olhou para ela com surpresa. Agradecer? Por quê? Por cuidar do meu irmão, por fazer mais do que seu trabalho exige. Eu posso ver que você realmente se importa com ele. E isso significa tudo para nossa família. Marina sentiu calor nas bochechas, desconforto com o reconhecimento. Eu apenas faço meu trabalho. Não, você faz mais do que isso. Eu vi a forma como você olha para ele, a gentileza nos seus olhos, a paciência quando ele está frustrado. Isso não é apenas profissionalismo, e eu queria que você soubesse que isso não passa despercebido. Marina considerou por um momento se deveria contar a Fernanda sobre a história dela com Henrique sobre Buenos Aires, mas decidiu que não. Aquele era um capítulo privado entre eles, uma ferida que estava lentamente cicatrizando e não precisava ser compartilhado. Seu irmão está aprendendo a ser uma pessoa melhor, Marina disse em vez disso. E isso é bonito de se ver. Não muitas pessoas têm coragem de olhar para seus erros e realmente mudar. Ele não teria feito isso sem você. Ele me contou sobre como você o fez pensar, realmente pensar, sobre suas escolhas, sobre como você mostrou a ele o que significa compaixão genuína. Eu acho que ele estava pronto para aprender. Eu apenas estava ali no momento certo. Fernanda pegou a mão de Marina, apertando-a gentilmente. Por favor, continue cuidando dele, mesmo depois que Lucas e eu formos embora. Por favor, não o deixe sozinho de novo. Marina sentiu emoção subindo em sua garganta. Ela a sentiu, incapaz de confiar em sua voz por um momento. Eu não vou deixá-lo, eu prometo. Quando chegou a hora de Fernanda e Lucas voltarem ao Brasil, as despedidas foram lágrimas e promessas de retornar. Henrique se agarrou a seus irmãos, memorizando o sentimento de seus abraços, o som de suas vozes, sabendo que, embora prometessem voltar, a realidade financeira tornava isso incerto. Nós vamos fazer videochamadas toda semana, Fernanda prometeu. E você vai conhecer mais os seus sobrinhos. E quando você estiver se sentindo melhor, quem sabe você possa vir nos visitar no Brasil. Todos sabiam que a última parte era improvável, mas ninguém disse isso em voz alta. Alguns sonhos eram necessários mesmo quando impossíveis. Após eles partirem, Henrique ficou em silêncio por horas, olhando pela janela, processando. Marina não tentou animá-lo ou distraí-lo. Ela simplesmente estava ali, fazendo seu trabalho com sua eficiência silenciosa, disponível se ele precisasse conversar, mas sem forçar. Finalmente, quando a noite estava caindo e o quarto estava em sombras, Henrique falou: eu desperdicei 20 anos. 20 anos que poderia ter passado conhecendo meus sobrinhos. 20 anos que poderia ter sido um irmão presente. E agora, quando finalmente entendo isso, não tenho mais tempo para recuperar. Marina acendeu a luz suave ao lado da cama e se sentou na cadeira familiar. Você tem o tempo que tem. Use-o bem. Faça aquelas videochamadas semanais. Envie presentes para os seus sobrinhos. Escreva cartas para sua família dizendo coisas que você nunca disse. Crie memórias novas, mesmo que elas venham através de uma tela. É melhor do que nada. É melhor do que se render. Você é muito sábia para sua idade. Marina riu suavemente. Eu não sou sábia. Eu só aprendi através de experiência que a vida é curta demais para arrependimentos paralisantes. Temos que viver para frente, não para trás. Henrique olhou para ela por um longo momento, seus olhos escuros estudando seu rosto.
Marina, você me perdoou? De verdade? Pelo que eu fiz 5 anos atrás? Marina considerou a pergunta honestamente antes de responder. Eu acho que sim. Ou pelo menos estou no caminho do perdão completo, porque eu vejo que você não é mais aquele homem. E porque guardar raiva me machuca mais do que machuca você. Então sim, eu perdoo você. Henrique sentiu algo dentro dele se soltar. Uma tensão que ele nem sabia que estava carregando. Eu não mereço seu perdão. Mas sou grato por ele de qualquer forma. Nenhum de nós merece perdão, Henrique. Por isso que se chama graça. Os meses finais. O inverno deu lugar à primavera. E a primavera floresceu em verão. Barcelona se encheu de turistas e luz do sol. Mas dentro do quarto de hospital de Henrique, as estações eram marcadas não por clima, mas por declínio gradual. Sua mobilidade diminuiu ainda mais. Sua fala ficou mais arrastada. Ele precisava de assistência para absolutamente tudo agora. Mas, paradoxalmente, à medida que seu corpo falhava, seu espírito parecia estar se fortalecendo. Henrique tinha estabelecido novas rotinas. Videochamadas semanais com Fernanda e Lucas, onde ele conversava com seus sobrinhos, perguntava sobre suas vidas, contava histórias de sua própria infância. Ele tinha começado a escrever, ditando para um software de reconhecimento de voz, memórias para deixar para sua família. Não uma autobiografia pretensiosa de suas realizações corporativas, mas histórias reais sobre a vida que ele viveu. As lições que aprendeu tarde demais, os arrependimentos que carregava, as esperanças que ainda tinha. E, acima de tudo, ele tinha Marina. Ela se tornou mais do que sua enfermeira. Ela se tornou sua amiga, sua confidente, a pessoa que conhecia seus piores momentos e seus melhores. Eles conversavam por horas durante os turnos noturnos dela, quando o hospital estava quieto e o mundo parecia reduzido a apenas aquele quarto e aquela conexão entre dois seres humanos que tinham encontrado um ao outro nas circunstâncias mais improváveis. Você acredita em destino? Henrique perguntou uma noite enquanto Marina o ajudava a tomar seus medicamentos. Não tenho certeza. Por quê? Porque se eu acredito em destino, então tudo o que aconteceu, incluindo a forma horrível como eu te tratei 5 anos atrás, aconteceu para nos levar a este momento. E isso significaria que minha crueldade tinha um propósito, que ela era parte de um plano maior. E eu não sei se acredito nisso. Eu não quero acreditar que machucar você era necessário. Marina considerou suas palavras cuidadosamente. Eu não acho que existe um plano grande e cósmico para tudo o que acontece. Acho que às vezes coisas ruins acontecem porque pessoas fazem escolhas ruins. Mas eu acredito que podemos escolher o que fazemos com aquelas experiências. Você me machucou 5 anos atrás. Não vou fingir que não aconteceu. Mas eu escolhi usar aquela dor para me tornar mais forte, mais empática, mais determinada a tratar outras pessoas melhor do que fui tratada. E você, agora, está escolhendo aprender com seus erros. Isso não torna o mal que você fez certo, mas torna o presente melhor. Você tem uma forma de ver as coisas que me faz sentir esperançoso, mesmo quando não deveria ter esperança. Marina sorriu, ajustando seu travesseiro. Esperança não é sobre expectativas realistas, Henrique. É sobre escolher acreditar que as coisas ainda podem ter significado, mesmo quando são difíceis. À medida que os meses avançavam, a realidade da situação de Henrique se tornou mais clara. Seus médicos começaram a ter conversas sobre cuidados paliativos em estágio final, sobre garantir conforto ao invés de buscar tratamento agressivo. Henrique enfrentou essas conversas com uma calma que surpreendeu todos, incluindo a si mesmo. Eu não tenho medo de morrer, ele disse ao seu médico principal durante uma dessas reuniões. Marina estava presente, como sempre estava quando decisões importantes precisavam ser tomadas. Mas eu tenho medo de morrer sozinho, de não importar para ninguém que eu se fui. O médico, um homem catalão de meia idade, com olhos gentis atrás de óculos de armação metálica,
respondeu com honestidade. Senhor Alencar, pelo que vejo, você tem família que se importa profundamente. E tem Marina, que tem sido extraordinária em seu cuidado. Você não está sozinho. Depois que o médico saiu, Henrique olhou para Marina com vulnerabilidade crua em seus olhos. Quando chegar a hora, ele disse suavemente, você estará lá? Eu sei que não é seu trabalho, que você tem outros pacientes, outras responsabilidades, mas eu não quero estar sozinho no final. Marina sentiu lágrimas picarem seus olhos. Ela pegou a mão dele, segurando-a entre as suas. Eu estarei lá. Eu prometo. Você não vai estar sozinho. Mas o fim não estava tão próximo quanto eles temiam. Henrique tinha meses ainda pela frente. Meses que ele usou para continuar reconectando com sua vida de maneiras que importavam. Ele começou a procurar pessoas de seu passado. Não todos, mas alguns específicos que ele sabia ter machucado. Ele fez ligações difíceis, enviou e-mails honestos, pediu desculpas sem esperar perdão. Alguns responderam com raiva residual, alguns ignoraram completamente. Mas alguns, como Marina tinha feito, responderam com graça. Um antigo subordinado que ele tinha demitido publicamente em uma reunião para dar exemplo, aceitou suas desculpas, dizendo que aquela experiência dolorosa tinha eventualmente levado a um caminho de carreira melhor. Uma secretária que ele tinha tratado com condescendência durante anos, respondeu dizendo que seu pedido de desculpas significava mais do que ele poderia imaginar. Nem todas as respostas foram positivas, e Henrique aceitou isso. Ele não estava procurando absolvição. Ele estava procurando responsabilidade, reconhecimento do dano que tinha causado, tentativa de tornar as coisas um pouco melhor, mesmo que não pudesse desfazer o passado. Marina testemunhou toda essa transformação com admiração crescente. O homem que ela tinha conhecido 5 anos atrás em Buenos Aires não existia mais. Em seu lugar estava alguém profundamente quebrado, mas também profundamente humano. Alguém que tinha finalmente aprendido o que significava se conectar com outras pessoas, não por benefício próprio, mas porque conexão humana genuína era a única coisa que realmente importava no final. O último verão-agosto chegou, trazendo o calor sufocante do verão mediterrâneo. O ar-condicionado do quarto de Henrique funcionava constantemente, mas ele ainda se sentia desconfortável, suando mesmo em repouso. Sua condição tinha se deteriorado significativamente. Ele agora passava a maior parte do tempo dormindo, acordando apenas por curtos períodos. Sua fala era difícil, palavras arrastadas e muitas vezes incompreensíveis. Marina tinha aprendido a entendê-lo, desenvolvendo uma linguagem própria entre eles através de gestos, expressões faciais e ocasionais palavras claras. Fernanda estava tentando desesperadamente juntar dinheiro para outra visita. Lucas enviava mensagens todos os dias. Os sobrinhos mandavam desenhos que Marina imprimia e pendurava ao redor do quarto, trazendo cor e vida ao espaço clínico. Os pais de Henrique, agora idosos demais para viajar internacionalmente, faziam videochamadas semanais onde sua mãe chorava e seu pai tentava ser forte, mas falhava, sua voz quebrando quando dizia: "Eu te amo, meu filho." Uma noite, Henrique estava particularmente lúcido. Era raro agora, esses momentos de clareza mental. Marina tinha acabado de chegar para seu turno noturno e encontrou-o acordado, olhando pela janela onde o pôr do sol pintava o céu em tons de laranja e rosa. "Marina", ele disse, sua voz fraca, mas compreensível. "Estou aqui. Eu preciso te dizer algo importante." Marina se aproximou, sentando na cadeira ao lado da cama, que se tornou seu lugar habitual. "Pode falar." Henrique virou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os dela. Havia lágrimas ali, mas também algo que parecia paz. "Obrigado. Por tudo. Por me cuidar quando ninguém mais ficaria. Por me mostrar como ser humano de novo.
por me perdoar quando eu não merecia, por ficar. Não precisa agradecer. Eu quis ficar. Mas você não precisava. Você podia ter pedido para ser transferida para outro paciente. Você podia ter feito apenas o mínimo necessário. Mas você ficou. Você me deu sua amizade. Você me ajudou a me reconciliar com minha família. Você me ensinou que nunca é tarde para mudar, mesmo quando parece que é. Marina sentiu lágrimas escorrendo por suas próprias bochechas agora. Você também me ensinou algo, Henrique. O quê? Que perdão não é apenas para a pessoa que é perdoada. É também para quem perdoa, que soltar raiva e mágoa libera espaço para coisas melhores, e que todos nós, não importa quão longe nos desviamos, temos capacidade para mudança se estivermos dispostos a fazer o trabalho difícil de olhar honestamente para nós mesmos. Henrique sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Eu não teria conseguido fazer esse trabalho sem você me guiando. Você teria. Talvez tivesse levado mais tempo, talvez de uma forma diferente. Mas havia bondade dentro de você todo esse tempo, Henrique. Ela estava apenas enterrada sob camadas de ambição e medo e necessidade de provar seu valor através de conquistas externas. Mas ela sempre esteve lá. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, apenas segurando as mãos. Duas pessoas cujos caminhos se cruzaram nas circunstâncias mais improváveis, que tinham começado como agressor e vítima e se transformado em algo muito mais complexo e significativo. Marina, Henrique disse eventualmente, sua voz ficando mais fraca, quando eu partir, não quero que você carregue tristeza por mim. Quero que você lembre que você me deu um presente que eu nunca esperei ter. Você me deu a chance de morrer sabendo que importo para alguém, que fiz diferença, mesmo que pequena, na vida de pessoas que amo, que aprendi, finalmente, o que realmente significava viver. Isso é mais do que eu merecia, e eu sou eternamente grato. Marina não conseguiu responder através das lágrimas. Ela apenas apertou a mão dele mais forte, tentando comunicar através do toque tudo que as palavras não conseguiam capturar. O fim e o começo de setembro chegou, trazendo os primeiros sinais de outono. As folhas nas árvores visíveis da janela de Henrique começaram a mudar de cor, verdes profundos dando lugar a tons de ouro e vermelho. A condição de Henrique se estabilizou temporariamente, um pequeno milagre que seus médicos não conseguiam explicar completamente. Ele tinha mais dias conscientes, embora cada dia fosse um esforço monumental de energia que o deixava exausto. Fernanda conseguiu juntar dinheiro suficiente para vir sozinha, deixando Lucas em casa para cuidar das crianças. Ela passou 2 semanas em Barcelona, e Marina se certificou de dar a eles o máximo de privacidade possível, entrando no quarto apenas quando necessário para cuidados médicos essenciais. Na última noite, antes de Fernanda retornar ao Brasil, os 3 estavam juntos no quarto. Fernanda segurava uma mão de Henrique, Marina a outra. A televisão estava tocando baixinho um programa de culinária que ninguém estava realmente assistindo. "Prometa-me uma coisa", Henrique disse de repente, olhando para sua irmã e então para Marina. "Qualquer coisa", Fernanda respondeu imediatamente. "Quando eu partir, não deixem que minha história termine com tristeza. Contem às crianças sobre o tio que elas mal conheceram, mas contem a verdade, sobre como eu estava perdido por muito tempo e encontrei meu caminho de volta no final. Sobre como nunca é tarde para mudar. Sobre como conexões humanas são a única coisa que realmente importa." Fernanda estava chorando abertamente agora. "Eu prometo, mano. E vou contar sobre Marina também, sobre a mulher extraordinária que você teve sorte de ter ao seu lado." Henrique olhou para Marina, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Talvez a maior lição que aprendi é que às vezes as pessoas que mais precisamos em nossas vidas aparecem disfarçadas das que pensamos não precisar. Eu desprezei você 5 anos atrás, Marina. Eu te tratei como se você não tivesse valor.
E agora, você é a pessoa mais importante na minha vida. A ironia disso não me escapa. Não foi ironia, Marina disse suavemente. Foi vida. E vida é bagunçada, complicada, imprevisível. Mas também é linda quando nos permitimos ver. Quando Fernanda partiu na manhã seguinte, Henrique dormiu por 3 dias, quase ininterruptamente. Quando acordou, estava diferente. Mais fraco, mais distante, como se parte dele já tivesse começado a se despedir. Marina reconheceu os sinais. Ela tinha visto isso antes em outros pacientes. O fim estava se aproximando. Talvez não imediato, mas em semanas ao invés de meses. Ela começou a passar mais tempo no quarto dele, mesmo quando não era seu turno oficial. Ela trazia livros e lia para ele quando ele estava muito cansado para falar. Ela tocava música, suaves melodias brasileiras que o lembravam de casa. Ela simplesmente sentava ao lado dele no silêncio, sua presença um conforto constante. Uma noite de outubro, quando o ar estava ficando mais frio e as primeiras chuvas de outono começavam a cair, Henrique acordou de um cochilo e encontrou Marina lendo ao lado de sua cama. A luz suave da luminária criava um halo ao redor dela, e por um momento ele apenas a observou, memorizando seu rosto, a forma como ela franzia a testa levemente ao se concentrar na leitura, a gentileza inerente em cada um de seus movimentos. Marina, ele sussurrou. Ela olhou imediatamente, fechando o livro. Estou aqui. Precisa de alguma coisa? Só queria ver você. Queria ter certeza de que você era real. Às vezes eu acho que você é um anjo disfarçado de enfermeira. Marina riu suavemente. Eu garanto que sou muito humana, com falhas e tudo mais. Para mim, você sempre foi perfeita. Não sou perfeita, Henrique, mas sou grata por ter conhecido você, por ter sido parte de sua jornada. Sem você, não teria havido jornada. Teria apenas sido um homem sozinho, amargo até o fim. Você me salvou, Marina, de mim mesmo. Não, você se salvou. Eu apenas estava aqui quando você decidiu fazer o trabalho. Henrique fechou os olhos, cansado com o esforço de falar. Marina ajustou seu cobertor, verificou seu soro, fez todos os pequenos gestos de cuidado que se tornaram segunda natureza. Cante para mim, Henrique murmurou, meio dormindo já. Cantar? Eu não canto bem. Não importa. Só quero ouvir sua voz. Então, Marina, sentindo-se tola, mas querendo dar a ele esse pequeno conforto, começou a cantar suavemente uma canção de ninar, que sua mãe costumava cantar para ela quando criança. Sua voz era hesitante no começo, depois ficou mais forte, preenchendo o quarto com melodia simples, mas reconfortante. Henrique adormeceu com um sorriso no rosto, e Marina continuou cantando ainda por alguns minutos depois, como se a música pudesse criar um escudo protetor ao redor dele contra a realidade que se aproximava. Os últimos dias de novembro chegou frio e chuvoso. Henrique passava mais tempo dormindo do que acordado agora. Quando estava consciente, sua confusão aumentava. Às vezes, ele não reconhecia onde estava. Às vezes chamava por sua mãe, às vezes parecia ver pessoas que não estavam no quarto. Mas sempre, sempre, ele reconhecia Marina. Sua voz, seu toque, sua presença eram âncoras que o mantinham conectado ao presente. Seus médicos tiveram a conversa final com Fernanda por telefone e com Marina pessoalmente. Era questão de dias, talvez uma semana no máximo. Eles sugeriram aumentar medicação para dor e desconforto, garantir que ele passasse seus últimos momentos em paz. Fernanda e Lucas tentaram desesperadamente encontrar voos de última hora para Barcelona, mas problemas com passaportes e custos proibitivos tornaram impossível chegarem a tempo. Por favor, Fernanda implorou a Marina, através de videochamada, lágrimas escorrendo livremente. Por favor, fique com ele. Não o deixe morrer sozinho. Eu sei que não é sua responsabilidade, mas por favor. Ele te ama. Você é família para ele agora. Eu vou estar lá,
Marina prometeu, sua própria voz carregada de emoção. Cada momento, ele não vai estar sozinho. Marina reorganizou sua vida completamente naqueles últimos dias. Ela conversou com sua supervisora, explicou a situação e recebeu permissão para ficar com Henrique durante turnos estendidos. Ela dormia em uma cadeira ao lado de sua cama, acordando ao menor som de desconforto. Ela segurava sua mão constantemente, falava com ele mesmo quando ele parecia inconsciente, contava histórias, compartilhava memórias, simplesmente oferecia presença constante. Na penúltima noite, Henrique teve um momento de clareza surpreendente. Seus olhos se abriram e estavam focados, reconhecendo. Ele olhou ao redor do quarto, viu os desenhos das crianças nas paredes, viu Marina sentada ao seu lado como sempre, viu a chuva batendo contra a janela. "Marina", ele disse, sua voz apenas um sussurro mais clara. "Estou aqui. Eu preciso que você saiba algo." "O que é?" "Você me perguntou uma vez se eu acreditava em destino. Eu disse que não sabia, mas agora eu sei. Eu acredito que nós nos encontramos exatamente quando precisávamos. Você precisava de alguém para lhe ensinar sobre seu próprio valor, sobre não deixar que crueldade dos outros definisse quem você era. E eu precisava de alguém para me mostrar o que eu tinha me tornado e me dar chance de escolher ser diferente." Marina estava chorando agora, lágrimas silenciosas escorrendo enquanto ela segurava a mão dele. "Nós nos ajudamos mutuamente", ela concordou. "Nós nos salvamos mutuamente de maneiras diferentes." "Eu não tenho medo", Henrique continuou. "Pela primeira vez em toda a minha vida adulta, eu não tenho medo. Porque eu sei que importei. Que fiz diferença para você, para minha família. Que aprendi a lição que vim aqui aprender. Que posso partir sabendo que fui amado e que amei em retorno. Você foi amado, Henrique, muito, por sua família. E sim, por mim também. Não da forma romântica que histórias fazem parecer que todo relacionamento significativo deve ser, mas uma forma profunda e real. Você se tornou importante para mim. Sua jornada se tornou importante para mim." Henrique sorriu. E era um sorriso de paz genuína. "Obrigado por tudo, por ser humana quando eu não fui, por me mostrar graça quando eu não merecia, por ficar quando todos os outros foram embora. Você é a razão pela qual minha história não termina em tragédia, mas em redenção." "Sua história não termina ainda", Marina disse, embora ambos soubessem que não era verdade. "Você ainda está aqui, mas quando terminar..." Henrique insistiu suavemente. "Quando eu partir, eu quero que você viva sua vida plenamente. Que você encontre alguém que te veja pelo que você realmente é. Extraordinária. Que você seja feliz. Que você não carregue tristeza por mim, mas memórias de que mudança é possível, de que nunca é tarde demais para escolher ser melhor." "Eu prometo tentar", Marina sussurrou. "E Marina?" "Sim. Obrigado por me deixar partir sabendo que alguém ficou. Até o fim." Aquela foi a última conversa coerente que eles tiveram. Henrique adormeceu pouco depois e não acordou completamente de novo. Ele passou o dia seguinte em estado semiconsciente, ocasionalmente apertando a mão de Marina quando ela falava com ele, movendo levemente a cabeça quando música familiar tocava, mas sem palavras, sem comunicação clara. Fernanda e Lucas faziam chamadas constantes, falando com ele através do telefone que Marina segurava perto de seu ouvido, dizendo seus últimos "eu te amo", suas últimas despedidas, chorando abertamente, sabendo que não poderiam estar fisicamente presentes, mas tentando estar presentes de todas as outras formas possíveis. Na noite de sua última noite, o hospital estava particularmente quieto. Marina tinha mandado mensagem para alguns colegas próximos, explicando a situação, e eles discretamente cobriam suas outras responsabilidades para que ela pudesse ficar com Henrique ininterruptamente.
O médico de plantão tinha vindo algumas horas antes, verificado seus sinais vitais e dado a Marina um olhar que dizia tudo o que palavras não precisavam. Marina puxou sua cadeira o mais perto possível da cama. Ela segurou a mão de Henrique entre as duas suas, sentindo o pulso fraco, mas ainda presente. A respiração dele era superficial, irregular. Ela podia ver seu peito subir e descer com esforço crescente. "Está tudo bem?" Ela sussurrou para ele, sua voz firme, apesar das lágrimas. "Você pode deixar ir. Você fez o suficiente. Você aprendeu o suficiente. Sua família sabe que você os ama. Eu sei que você é grato. Você pode descansar agora." A respiração de Henrique ficou mais espaçada. Segundos longos entre cada inspiração. Marina continuou segurando sua mão, continuou falando baixinho, oferecendo presença constante até o fim exato. "Você não está sozinho, Henrique. Eu estou aqui. Eu vou ficar aqui. Você é amado. Você importa. Você fez diferença. Pode ir em paz." E então, em algum ponto entre uma respiração e a próxima, Henrique Tavares Alencar partiu. Não houve momento dramático, nenhum evento marcante. Apenas uma transição suave de presença para a ausência, de vida para o que vem depois. Marina sentiu o momento exato, aquela mudança sutil na qualidade de seu toque, a quietude absoluta onde antes havia o som quase imperceptível de respiração. Ela ficou ali por longos minutos, ainda segurando a mão dele, lágrimas escorrendo silenciosamente. Não lágrimas de desespero, mas lágrimas de conclusão, de despedida, de honrar uma jornada que tinha sido difícil, mas significativa. Finalmente, ela gentilmente soltou sua mão, colocou-a com cuidado sobre o peito dele e pressionou o botão de chamada. A equipe médica chegou rapidamente e eficientemente. Documentação foi feita, ligações foram realizadas, a família foi notificada. Mas antes de qualquer disso, Marina teve um momento sozinha com ele. Ela ajeitou seu cabelo, ajustou o cobertor, limpou as lágrimas que tinham escorrido de seus próprios olhos sobre a mão dele. "Obrigada", ela disse suavemente, "por me ensinar que perdão é libertação, por me mostrar que mudança é sempre possível, por confiar em mim com sua vulnerabilidade. Descanse em paz, Henrique. Você conquistou isso. O que ficou para trás?" As semanas que se seguiram à morte de Henrique foram uma mistura de luto processado e continuação de vida. Marina voltou ao seu trabalho regular, cuidando de novos pacientes, mas algo havia mudado dentro dela. Ela carregava as lições de Henrique, a transformação que ela tinha testemunhado, como lembretes de por que seu trabalho importava, de como presença genuína podia mudar vidas. Fernanda e Lucas vieram a Barcelona 2 semanas após a morte de Henrique para cuidar de seus assuntos finais. Não havia muito. Ele tinha vendido a maioria de suas posses durante os meses no hospital, doando o dinheiro para causas que realmente importavam. Hospitais públicos, programas de bolsas de estudo para estudantes de baixa renda, organizações que apoiavam profissionais de saúde. Mas ele tinha deixado algo específico para Marina. Uma carta, escrita meses antes durante um de seus períodos mais lúcidos, entregue através de seu advogado, junto com um presente pequeno, mas significativo. Marina abriu a carta em seu pequeno apartamento em Grácia, sozinha em uma tarde chuvosa, com uma xícara de chá na mesa ao seu lado. "Querida Marina, se você está lendo isto, significa que parti, e espero que você estivesse ao meu lado quando aconteceu. Não porque eu tinha direito de pedir isso, mas porque você, em sua bondade infinita, prometeu que estaria. Eu passei a maior parte da minha vida acreditando que sucesso significava poder, dinheiro, status. Eu sacrifiquei relacionamentos, família, conexão humana, genuína, em altares de ambição corporativa. E no final, quando tudo isso foi tirado de mim, descobri que havia construído um castelo magnífico sobre areia. No momento em que as ondas vieram,
Não havia fundação, não havia nada real para me sustentar. Mas então apareceu você, a mulher que eu havia desprezado 5 anos antes, a mulher que eu tinha tratado como descartável, como menos que humana. E ao invés de me tratar da mesma forma, você escolheu mostrar-me graça. Você me ensinou, através de ações e não apenas palavras, o que realmente significa ser humano. Você me deu algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar, a chance de morrer sabendo que importei para alguém. Que fui visto, não pelo que eu poderia oferecer ou realizar, mas simplesmente por quem eu era, falhas e tudo mais. Esse é um presente além de qualquer medida. Eu estou deixando para você uma pequena quantia em dinheiro. Não é muito comparado ao que eu tinha no auge de minha carreira. Mas é o que resta após cuidar de despesas e fazer doações que deveriam ter sido feitas há muito tempo. Eu não espero que você aceite por gratidão ou obrigação. Aceite porque você merece reconhecimento pelo extraordinário trabalho que faz, não apenas comigo, mas com todos os pacientes que têm a sorte de serem cuidados por você. Use como quiser. Visite sua mãe no Brasil. Tire umas férias que você nunca permite a si mesma. Invista em seus sonhos, sejam eles quais forem. Apenas prometa-me uma coisa. Não deixe que a dificuldade da vida te transforme em alguém cínico ou amargurado. Continue sendo a luz que você foi para mim. Continue sendo prova viva de que bondade genuína ainda existe no mundo. Conte minha história, Marina. Não para me glorificar, mas para mostrar às pessoas que mudança é possível. Que não importa quão longe nos desviamos do caminho, sempre há possibilidade de retorno. Que nunca é tarde demais para escolher ser melhor. Que as conexões que fazemos, as pessoas que tocamos, são o único legado que realmente importa. Obrigado por me ver quando eu era invisível, por me cuidar quando eu não merecia cuidado, por me perdoar quando eu não merecia perdão, por ficar quando todos os outros partiram, por me ensinar, nos meus últimos meses, o que levei uma vida inteira para não aprender sozinho. Você salvou minha alma, Marina. E eu espero que, de alguma forma, nossa jornada juntos tenha trazido algo significativo para a sua vida também. Com toda a gratidão e amor que finalmente aprendi a expressar, Henrique Marina terminou de ler com lágrimas escorrendo livremente. Junto com a carta, havia um cheque de valor que a fez ofegar. Não era fortuna, mas era substancial. Suficiente para mudar coisas em sua vida se ela escolhesse. Suficiente para visitar sua mãe várias vezes. Suficiente para talvez começar aquele curso de especialização que ela tinha adiado por anos por questões financeiras. Mas mais valioso que o dinheiro era a validação naquelas palavras. A confirmação de que sua escolha de mostrar compaixão, mesmo quando difícil, tinha significado algo profundo, que ela tinha realmente feito diferença na vida de alguém. Marina guardou a carta cuidadosamente em uma caixa, onde mantinha suas coisas mais preciosas. Ela não gastou o dinheiro imediatamente. Em vez disso, ela pensou cuidadosamente sobre como usá-lo de forma que honrasse o espírito de transformação de Henrique. Ela começou visitando sua mãe no Brasil, passando 3 semanas em São Paulo pela primeira vez em anos. Ela contou à sua mãe sobre Henrique, sobre sua jornada de arrogância para a humildade, sobre como um encontro terrível 5 anos antes tinha se transformado em algo profundamente significativo. Sua mãe ouviu com lágrimas nos olhos, segurando as mãos de sua filha. "Você sempre teve um coração enorme, minha filha", ela disse. "Mas eu tinha medo que o mundo te machucasse tanto que você fecharia esse coração. Estou feliz que você não fechou." "Eu quase fechei, mãe. Depois de Buenos Aires, depois daquela demissão, eu estava tão perto de me tornar amarga, cínica, mas algo dentro de mim se recusou a deixar que crueldade de outra pessoa me transformasse em algo que eu não era. E agora? Agora eu sei que fiz a escolha certa, mesmo quando foi difícil, mesmo quando doeu.
Marina voltou a Barcelona renovada. Ela se inscreveu no programa de especialização em cuidados paliativos que havia adiado. Ela começou a dar palestras ocasionais para estudantes de enfermagem sobre a importância de ver pacientes como pessoas completas, não apenas casos médicos. Ela contava a história de Henrique, sempre mudando alguns detalhes para proteger privacidade, mas mantendo o coração da narrativa, que compaixão pode transformar, que nunca é tarde para a mudança, que presença genuína é o maior presente que podemos dar a outra pessoa. Fernanda e Marina mantiveram contato. Elas se tornaram amigas improváveis, unidas através do homem que ambas tinham amado de formas diferentes. Fernanda visitava Barcelona uma vez por ano e Marina, eventualmente, visitou o Brasil novamente para conhecer toda a família, para ver os sobrinhos de Henrique crescerem, para manter viva a memória dele através de histórias compartilhadas. Tio Henrique era especial. A pequena Júlia perguntou durante uma dessas visitas, agora com 12 anos e mais curiosa sobre o tio que ela mal tinha conhecido. Ele se tornou especial, Marina respondeu honestamente. Ele cometeu muitos erros durante sua vida. Machucou pessoas, incluindo eu, mas no final ele escolheu ser diferente. Ele escolheu aprender. E isso, essa escolha de mudar mesmo quando é difícil, é o que o tornou especial. E você o perdoou, mesmo depois que ele foi ruim com você? Marina sorriu, pensando em como responder àquela pergunta profunda de uma criança. Sim, eu perdoei, porque guardar raiva me machucava mais do que machucava ele, e porque eu vi que ele estava realmente arrependido, que ele realmente mudou. Perdão não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que não doeu. Significa escolher não deixar que aquela dor controle sua vida. Júlia considerou isso seriamente, então assentiu. Eu acho que foi corajoso, de você e dele. Foi. Marina concordou. Mudança e perdão, ambos exigem coragem enorme. Os anos passaram. Marina continuou seu trabalho em Barcelona, cuidando de pacientes, cada um com sua própria história, seus próprios medos, suas próprias jornadas. Mas ela carregava Henrique com ela, não como peso ou tristeza, mas como lembrança de por que seu trabalho importava. De como presença humana genuína podia mudar o curso de uma vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ela eventualmente conheceu alguém, um enfermeiro brasileiro chamado Caio, que trabalhava no mesmo hospital. Alguém que entendia a natureza exigente mas gratificante de sua profissão. Alguém que a via pelo que ela realmente era, e a amava não apesar de suas imperfeições, mas incluindo-as. Eles construíram uma vida juntos, simples mas rica em conexões reais, em momentos compartilhados, em amor que não precisava ser dramático para ser profundo. E às vezes, em noites quietas, Marina pensava sobre aquele dia em Buenos Aires, 5 anos antes da morte de Henrique, sobre a jovem mulher assustada e sozinha que tinha sido despedida injustamente, sobre como aquele momento doloroso tinha eventualmente levado a uma das experiências mais transformadoras de sua vida. Ela não justificava o que Henrique tinha feito. A dor tinha sido real, o medo tinha sido real, a injustiça tinha sido real. Mas ela tinha escolhido não deixar que aquilo a definisse. E nessa escolha, ela tinha descoberto algo fundamental sobre si mesma, que ela era mais forte do que imaginava, mais compassiva do que o mundo às vezes merecia, mais capaz de perdão do que parecia possível. E Henrique, em seus últimos meses, tinha descoberto algo igualmente fundamental, que valor humano não vem de realizações ou status, mas de como tratamos outras pessoas quando não temos nada a ganhar com isso, que nunca é tarde para mudar, que conexões genuínas são o único legado que verdadeiramente importa. 2 pessoas, 2 caminhos muito diferentes, encontrando-se no momento exato em que ambas precisavam aprender lições que apenas a outra podia ensinar. Isso não era destino, era apenas vida,
com toda a sua complexidade imprevisível, oferecendo oportunidades de crescimento para aqueles corajosos o suficiente para aceitá-las. E no final, quando Marina pensava sobre toda aquela jornada, ela sorria. Não porque tinha sido fácil ou porque não tinha doído, mas porque ela tinha escolhido graça sobre amargura, compaixão sobre vingança, crescimento sobre estagnação. E essa escolha tinha feito toda a diferença, não apenas para Henrique, mas para ela mesma também. Porque no fim das contas, quando desprezamos alguém, quando tratamos outra pessoa como menos que humana, nós diminuímos não apenas a eles, mas a nós mesmos. E quando escolhemos ver a humanidade em todos, mesmo naqueles que nos machucaram, nós elevamos não apenas a eles, mas nos elevamos também. Essa era a lição que Marina tinha aprendido e que Henrique tinha finalmente compreendido. Que somos todos conectados, que nossas ações reverberam além do que podemos ver, e que o maior legado que podemos deixar não está em conquistas materiais ou profissionais, mas nas vidas que tocamos, nos corações que transformamos e no amor que oferecemos sem expectativa de retorno. E quando Marina, anos depois, estava sentada em seu pequeno apartamento em Barcelona, agora compartilhado com Caio, olhando fotografias antigas que Fernanda tinha enviado de Henrique, sorrindo com sua família nos últimos meses de vida, ela sussurrou uma pequena prece de gratidão. Gratidão pela jornada, pelas lições, pela oportunidade de fazer diferença quando mais importava. Obrigada, Henrique, ela disse para a fotografia, por me ensinar que perdão liberta, por me mostrar que mudança é sempre possível, por confiar em mim com sua transformação. Descanse em paz, sabendo que sua história continua, tocando vidas, inspirando mudança, provando que nunca é tarde demais para escolher ser melhor. E em algum lugar, ela esperava, ele estava em paz, finalmente livre do peso de arrependimentos, finalmente entendendo o que realmente importava, finalmente sabendo que sua vida, apesar de todos os seus erros, tinha significado algo no final. Porque ele não tinha morrido sozinho. Marina tinha ficado, até o fim, e naquele ato simples, mas profundo de compaixão constante, ambos tinham encontrado redenção. Se essa história tocou seu coração, se você também acredita que nunca é tarde para a mudança, se você sente que compaixão e perdão são forças transformadoras, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que vão te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida. E nos comentários, escreva a palavra compaixão e conte onde você está nos assistindo. Vamos criar uma corrente de bondade juntos, mostrando que histórias como essa importam, que valores humanos genuínos ainda existam neste mundo.